para liberar o pessoal do 8º ano. Vai ser isso aqui. Quais são as mudanças que acontecem quando o mundo um país ele se torna globalizado? Nós vamos ver que ele passa a produzir mais, ele se torna mais tecnológico, nós vamos ver que a cultura de um país começa a mudar. E dessa forma a globalização é um evento antigo, porque ele começou a surgir há 500 anos atrás, e novo ao mesmo tempo, porque ele realmente se consolidou globalizado apenas em 1970. Nós vamos observar, por exemplo, que as mudanças elas podem acontecer de várias formas. Ela pode acontecer de acordo com a rapidez, as coisas estão sendo produzidas mais rápidas. Pode também a tecnologia estar evoluindo, estão surgindo muitas empresas multinacionais. Nós vamos observar que o mundo globalizado também ele tem um efeito negativo sobre a população, que passa a ganhar um salário muito baixo e poucas leis trabalhistas são colocadas em práticas. Por exemplo, nós vamos ver que os trabalhadores, hoje em dia, eles estão se reunindo cada vez menos. Então, isso é um efeito principalmente negativo da globalização, porque existem muitos trabalhadores e pouco trabalho para as pessoas. Então, o desemprego também é uma consequência. Até porque existem muitas máquinas que acabam substituindo o trabalho humano. Nós vamos, então, observar que também existe uma diferença no trabalho hoje em dia. Muitos trabalhos intelectuais estão sendo colocados em práticas. Nós vamos observar que também existe uma valorização de trabalhos temporários e não de uma pessoa que tem um trabalho permanente, que é o chamado trabalho terceirizado. Então a gente vê, hoje se valoriza mais o trabalho intelectual do que o trabalho manual. A gente vê que muitas pessoas estão sendo substituídas, não é? Existe o trabalho temporário, é hoje aquele que todo mundo diz, o trabalho é hoje, que é hoje e não é amanhã, que não existe estabilidade. Nós vamos observar que muitas pessoas estão saindo, estão se deslocando de uma cidade para outra, que também é uma consequência desse mundo globalizado, principalmente em busca de trabalhos. Nós vamos ver que também, além de aumentar a produção, o mundo globalizado também está aumentando o quê? A circulação, a movimentação de mercadorias. Por exemplo, a gente pode ver que a circulação de mercadorias ela vai acontecer de que forma? A gente compra, por exemplo, muitos produtos na nossa casa e esses produtos ele pode vir com o nome de outros países. O Made in China é o que a gente mais vê. A gente vê que isso vai ser uma consequência da globalização, do momento em que os países estão se relacionando cada vez mais. Também a relação econômica financeira. Hoje nós podemos, por exemplo, ir a um banco e aplicar algum dinheiro em um banco de um outro país. Por exemplo, Otávio, não é? Ele tem no Banco da Suíça, certo? Olha aí que chique. Aí temos também as mudanças políticas. Hoje a gente vê que o mundo ele é globalizado. O globalizado também ele é capitalista. Não é? A maior parte deles, pelo menos. E a gente vai observar então que a maior parte dos países são capitalistas. Por quê? São a favor da propriedade privada. Cada pessoa tem o seu objeto, sua casa, sua morada. Nós temos também a liberdade de comércio. Todos têm essa liberdade de vender e comprar o que deseja. E principalmente a gente vê que o Estado ele deixa com que os países, o seu país, se relacione de forma que bem quiser com os outros países. Então, hoje existe uma grande liberdade. Ok? Então, pessoal, só para terminar com o 8º ano, e a gente começar só com o 9º. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Pronto, pessoal. A gente vê, então, por exemplo, que era isso que eu estava falando da aldeia global. A aldeia global é como a gente observa então, nessa imagem, que a globalização ela está unindo muito mais as pessoas em relação aos meios de comunicação, que possibilita essa maior relação e um estreitamento das relações. Hoje a gente vê que a globalização é a relação que existe entre os diferentes países, ela está presente no nosso dia a dia. Desde que a gente amanhece, né, acorda, até a gente dormir, a gente utiliza produtos de outros países, como Colgate, Adidas, Samsung, a Opel, nós temos Burger King e temos também a Warner Bros. Então a gente vê que sempre então nós vamos ter a relação, principalmente esses produtos que não pertencem ao Brasil, mas que estão presentes na nossa sociedade. Então a gente vê que as empresas multinacionais, elas estão cada vez mais evoluídas e mais modernas.
Hoje a gente vê, por exemplo, que nós temos então aqui os aspectos que a globalização ela vai ter sobre o mundo. Hoje a gente vê que nós temos, por exemplo, pontos positivos da globalização, mas também vamos encontrar efeitos negativos. Quais são as vantagens da globalização? Nós vamos ver então, por exemplo, que a internet, a tecnologia, nós temos então a maior relação econômica, nós vamos ver que a saúde melhorou com a globalização, então a gente vê que ela vai ter um efeito muito positivo. Realização de comércio, a nossa qualidade de vida aumentou, nós temos também a modernização do mundo, nós temos aqui uma maior produção e vamos ter uma tecnologia cada vez mais moderna. Então essas são as vantagens. E quais são as desvantagens da globalização? Primeiro é o que nós chamamos de homogeneização. Ou seja, hoje todos nós do mundo, praticamente eu posso ir na China, que nós vamos encontrar pessoas com roupas bem semelhantes às nossas. Isso é um efeito que ele é negativo da globalização, porque praticamente todos nós, de diferentes lugares do mundo, vamos ter praticamente a mesma cultura. Vamos vestir a mesma roupa, vamos utilizar o mesmo perfume, vamos se comportar praticamente da mesma maneira. Então isso é chamado de homogeneização da cultura e é um ponto negativo da globalização, porque faz com que a gente perda a nossa própria identidade. Também vamos ver que um efeito negativo dessa globalização é a desigualdade que vai aumentar com a globalização, porque nem todos os países vão estarem preparados para se adequarem ao mundo globalizado, a comprarem, a viajarem de avião, a comprarem um aparelho eletrônico de qualidade. Então a gente vai observar então que essas são então as consequências negativas da globalização. Nós temos então o aumento da desigualdade social. Nós vamos ter também, além da desigualdade social aumentar, nós temos então a perda da identidade, ou seja, identidade não é um documento, então, viu? É na nossa cultura realmente, que nós tentamos se adequar àquilo que é predominante em países ricos. E principalmente a gente vai observar então que vai ser a questão do meio ambiente que vai ser afetado pela grande quantidade tecnológica que vai surgir e acaba poluindo o meio ambiente. Então a gente vê que a globalização ao mesmo tempo que é boa, também ela vai ter um efeito que é muito negativo sobre a nossa vida. Assim que eu terminar, eu vou colocar a atividade lá no 8º ano e o nono vai ficar comigo agora, viu? 5 minutinhos. Pessoal, deixa eu só tirar um print, viu, aqui de quem está participando do 8º. Eduarda, né? Assim. Deixa eu ver se só tem Yasmin e Arthur por último. Ok. Pessoal, alguma dúvida do 8º ano?